Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência na questão 914, sequência no vídeo 276. Então veja bem, Kardec pergunta aos bons espíritos, agora nós vamos para a pergunta assim. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse. Então você observa, olha só, porque Kardec disse vício na questão 914, não, na 913, vício, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Vícios e radical. Aqui, Kardec, na 914, ele já disse assim, ó, fundando-se o egoísmo no sentimento. Ó, sentimento. Agora, trabalhemos esta palavra. Você entendeu? Sentimentos. Para você ver quantos vídeos dá. E tá tudo aqui na minha cabeça. Se eu quisesse esmiuçar esta frase, essa palavra sentimento, gente do céu, daria 100 vídeos só essa palavra. Mas vamos tocar, né? Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse. Outra frase, interesse. Isso dá vídeo, se a gente for falar. Mas você consegue falar a respeito, Luiz? Mas é lógico, gente. O professor, para dar aula, ele tem que conhecer o que está dizendo. Ele tem que ter conhecimento de causa e de efeito. Mesmo nesse mundo de prova e expiação, onde os conceitos estão de acordo com o nível evolutivo do ser que aqui se encontra. Mas eu confesso que, com todo respeito, jamais me vangloriando. Os meus conceitos não combinam com os conceitos aqui da Terra. Os meus conceitos de sentimento, de interesse, e os meus conceitos de felicidade, conceitos de amor. Você entendeu? Não combina com os conceitos aqui da Terra. Então, falar a respeito, esmiuçar esses temas aqui, eu posso dizer a você ao mesmo tempo, com todo respeito, eu sou muito beneficiado. Sou muito beneficiado. Porque é uma oportunidade que me foi dada. E cada dia que passa, está aumentando muito mais o leque. Está aumentando muito mais os arquétipos, os registros. Cada dia que passa, eu estou passando por um processo assim de provação tão grande na minha vida que você nem imagina. Qual é a provação, a maior tua provação, Luiz? É viver na Terra conhecedor de conceitos diferentes da Terra e, ao mesmo tempo, ter que aceitar com humildade os conceitos que há na Terra. Você não imagina.
Tem hora que me dá um desespero, uma vontade louca de ir embora da Terra, através de um método legal, entendeu? Não pensa que é suicídio, não, porque não é não. Não passa pela minha cabeça, não. Tem hora que me dá uma vontade louca, uma saudade imensa, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem lá eu deixei. Eu sei quem do corpo físico encontra-se, que veio de lá comigo. Então isso é uma das maiores provações da minha vida. Tá no corpo físico, sabendo que esses conceitos é necessário. A evolução da humanidade na Terra, mas ao mesmo tempo eu tendo que me adaptar a esses conceitos. Não é fácil. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Extirpá-lo, eliminá-lo do coração inteiramente humano, extirpá-los. Entendeu? Como por exemplo, o professor Eurípides não possui mais egoísmo, Dr. Bezerra de Menezes, Leon Denis, Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Esses seres não possuem mais. Jesus, você acha que eles possuem esses vícios? Não, eles não possuem mais não. Então olha só. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo. O ser humano, ele conseguirá um dia, aqui na Terra, no nível evolutivo em qual nós nos encontramos, o ser humano conseguirá extirpar todos esses vícios. Ele conseguirá extirpar esses monstros. Ele conseguirá extirpar esse maior vício, que é o radical. Ele conseguirá extirpar essa chaga porulenta que ele carrega no teu eu, que é o símbolo de toda a desgraça que existe na face da Terra? É a pergunta que Kardec fez. Então, nós conseguiremos um dia nos vermos livre deste monstro que chama egoísmo? Resposta: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais. Tá longe, né? Mas à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Isso é uma vergonha. Porque não basta
extirpar do eu todos esses monstros, todos esses vícios, não basta. Você ouviu aqui o que os bons espíritos disseram. Então, olha só, à medida que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, que ele passa a enxergar de um prisma diferente conforme ele enxerga, menos valor dá às coisas materiais. Você entendeu? Ele não mata mais a tua mulher no feminicídio. Ele não ama materialmente. Ele não ama com orgulho. Ele não ama com ciúme. Ele não ama com avareza. Ama com avareza? Porque você sabe que muitas pessoas são avarentas na questão do relacionamento com relação ao dinheiro. Só casa filho de rico com filha de rico. Você já parou para pensar isso? Você já viu filha de pobre casar com filho de rico? Você não vê. E se você já viu, não durou muito aquele casamento e foi exclusivamente por interesse físico, beleza externa, atração sexual física. Mas quando o corpo ele se desintegrou, que é natural, a pessoa se separou. Porque não casou por amor, casou por interesse. E quantas pessoas casam com muitos homens? Quantas mulheres casam? Eu vou dizer os dois lados, hein? Porque eu sou carne de pescoço, você sabe disso. Quantas mulheres casam com muitos homens? Porque ele tem o tórax grande, peitão, né? Na verdade, ele devia até usar, ele não devia usar camiseta, ele devia usar sutiã. Aqueles peitão grande, aqueles, né? Eu falo, gente, porque quando eu tinha meus 17 anos, também 18 anos, eu fazia halterofilismo, mas era um palhaço puro. Eu ficava, gente, em frente ao espelho, ó, fazendo assim com os músculos, exibindo bíceps, tríceps. Eu ficava olhando assim, sabe, minhas costas, pois estava musculosa. Vai ser ignorante. Gente, tem hora que eu paro, eu penso, Jesus amado. Aquela desgraça lá não foi eu, não. Aquilo lá foi alguém que incorporou em mim naquela época, não é possível. Só não tomei anabolizante, graças a Deus. Mas isso é ilusão, né? Ilusão, vício, egoísmo, orgulho, radical. Você tá vendo? Então, quantas pessoas casam por esses interesses, menos valor dão às coisas, né? Conforme o espírito vai evoluindo. Depois necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Porque, gente, não é só no seio da humanidade que encontra-se os monstros, orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, avareza. Não.
encontra-se em todas as instituições no mundo. Você pode ser a pessoa mais humilde que for, mas você vai trabalhar numa instituição onde predomina e prevalece o egoísmo e o orgulho. Lá dentro, ou você adere ao sistema de egoísmo e de orgulho da instituição, ou você é mandado embora. E como você precisa do emprego, você acaba se sujeitando. Então não basta trabalhar a eliminação do egoísmo só do indivíduo, é preciso eliminar também-se das instituições. Depois, isso depende da educação. Isso que é feio. Depois, quando eu digo aqui que a humanidade não possui educação, muitas pessoas podem pensar que esta é uma forma que eu encontro de humilhar os outros. Não. É uma forma de instruir. Você entendeu? Porque, veja bem, isso depende da educação da pessoa. Só que a educação, ela aqui, dessa forma aqui, como nós sempre relatamos, e como encontra-se aqui no Livro dos Espíritos, nós sempre tivemos a intenção de dizer que esta educação, ela encontra-se vinculada à cultura, ao intelecto, à moral, à inteligência. Você entendeu? E que um pouco da humanidade é acomodada, um pouco da humanidade encontra-se letárgica, na amnésia. Um pouco da humanidade encontra-se desprovidas de assistências governamentais. É nesse sentido. Tem pessoas que têm tudo para adquirir cultura. Gente, agora quando se fala em cultura, ou melhor, quando se fala em educação, não significa que você, vou usar esse termo para você entender, não significa que você é um burro, não. Não. Significa, por exemplo, você é uma pessoa que não tem educação. Não significa que você é aquela pessoa que não sabe se portar à mesa. Não significa que você é aquela pessoa que não sabe usar os talheres, que você não sabe usar a taça adequada para tomar determinados tipos de bebidas, porque você sabe disso, que existe. Para cada tipo de bebida existe um tipo de taça. No vinho, a pessoa usa um tipo de taça. No outro tipo de bebida, uísque, você usa um outro tipo de taça. Num determinado prato, você usa um determinado talher para você comer um determinado alimento. Entendeu? Então, quando fala assim, a pessoa não tem educação, não significa que eu estou dizendo assim que você é aquela pessoa que chega arrotando. Porque quem arrota, isso não é falta de educação.
Isso não é falta de educação. Arrotar não é falta de educação. Isso é falta de mau hábito. Isso é um vício. Isso é de tanto você presenciar isso em alguém, você acabou copiando a outra pessoa. Mas se você convive com uma pessoa que não possui aqueles hábitos, você aprende, se evangeliza. Porque presta atenção, ó. Arrotar é o mesmo que contar piada. Não é não, Luiz. Vou te provar. Ó, por que a piada tem graça? Porque enquanto as pessoas estão contando, todo mundo está rindo. Agora, faça o seguinte, a hora que a pessoa começar a contar piada, não dê bola para a pessoa. Não sorria, fique na tua, para ver se ele conta a segunda piada. A mesma coisa, gente. Você entendeu? Se a pessoa arrota, aí você fala assim, ô seu porco, você me perdoa esses termos? Ô seu porco, aí que ele arrota de novo, porque você deu liberdade a ele, então ele achou que você achou engraçado. Ele arrotou, ignore-o. Ignore. A pessoa falou errado, você entendeu? Se for uma pessoa íntima, orienta a pessoa, para que numa hora ela não, né? Por mais que a gente fale errado, eu sou o que mais fala errado aqui, eu não me preocupo com isso não. Mas então, nós temos que passar esses bons exemplos. Então, olha só para você ver, ó. Isso depende da educação. E nós sabemos que, principalmente no Brasil, a educação está precária. Agora, quando fala-se em educação, não é só nas escolas, não, gente. É a educação na rua, é a educação no lar com os pais, com os filhos. Porque a pessoa está em casa, ele se sente no direito, você entendeu? De fazer isso, fazer aquilo? Não. Por que ele não pode se sentir no direito? Porque ele está ocupando um espaço na dimensão cósmica universal onde ele se encontra. Então ele tem que respeitar aquele espaço, porque ele não está sozinho ali. Ele pode estar sozinho fisicamente, mas quantos espíritos estão ali ao lado dele? Ou você acha que aqueles espíritos não estão registrando tudo que a pessoa está fazendo? Um dia, eu fui ao toalete, que moro sozinho. Eu fui ao toalete, moro sozinho, com a porta fechada, a porta aberta. A minha avó, você entendeu? Numa outra repartição, ela pegou e falou para mim assim, de lá, ela gritou para mim, ela falou para mim assim, você poderia me fazer um favor, meu neto? Meu filho. Falei, pode falar, vó. Feche a porta do teu banheiro. Não é porque você está na tua casa que você está sozinho, não. Você não tem o direito de ir ao banheiro com a porta aberta. Ai, que vergonha. Então, gente, isso tudo faz parte do egoísmo, do orgulho e de todos os outros sinônimos e de todos os outros adjetivos. Você viu a importância de
aprendeu os adjetivos da palavra radical, agora ficou mais fácil para a gente entender. Não ficou mais fácil? Com facilidade danada isso aqui, que eu vou até passar para o outro vídeo.